Olá, você está no livro de Sergipe e hoje nós trouxemos um doutor Matheus Batalha, professor da Universidade Federal de Sergipe e que agora lançou essa maravilha aqui. E é sobre esse livro que nós vamos conversar, porque o livro é muito importante, eu tive um romance. Então, Matheus, eu lhe conheço desde pequeno, Sério que é assim. de criancinha, né? E já vi muitas coisas que você fez, né? Inclusive em outras universidades, né? O MIT, como é o nome daquela outra lá? Foi, Nassau. já foi da UFBA, depois UNIT, aí depois Uninasal, depois IFES e agora a Universidade Federal de Sergipe. Universidade Federal de A Sergipe. estrada já é longa. É longa, é jovem, mas com uma boa andada, inclusive esteve por Harvard. Me fale um pouco aí dessa experiência, porque é muito importante para o jovem pensar em fazer isso que você fez. Eu fiz, a gente chama de, nos Estados Unidos chama de Visiting Scholar, que é um pesquisador visitante. E a titulação que a gente atribui aqui é a semelhança, não é titulação, porque pós-doutorado não é uma titulação, é a realização do estágio de pós-doutoramento. Você terminou seu doutorado e aí você vai ter uma experiência com outros pesquisadores para amadurecer ou aprofundar, ou ter acesso a instrumentos de pesquisa que naquele momento você não teria. Né? Então, é basicamente isso. Mas foi uma jornada longa, né? Se você pensar de quando você me conheceu, que eu era garoto, andando de bicicleta Lá no no Moradia das Árvores, né? Rodando, até essa minha jornada fora do país, foi uma estrada longa e árdua, né? E difícil. Agora, compensa, né? Compensa, assim, eu acho que toda a jornada, ela é o destino. Eu acho que a pessoa não deve pensar que o destino Não existe. ele é a coisa que é a mais importante. Eu acho que a coisa mais importante é a jornada, é o caminho. É o que você está trilhando e o que você vai aprendendo e as pessoas que você vai encontrando ao longo do caminho que dão um colorido mais, assim, dão um grau de profundidade para a sua existência. Então, assim, essa história de estudar fora começou bem antes de ir para Harvard, porque eu fiz a graduação aqui na Universidade de Tiradentes, né, no curso de psicologia. Fiz psicologia porque eu gostava de ler Machado de Assis. Eu já era um pé na literatura. Me interessava nos livros de Machado de Assis a questão do personagem ser definido pelos seus elementos psicológicos. Então, acho que o Machado ele é um mestre nisso. A narrativa dele, ele traz por ser da narrativa sempre elementos que são da natureza psicológica do ser humano. Aquilo me interessava muito e eu decidi fazer psicologia. Minha mãe queria que eu fizesse direito, mas eu quis fazer psicologia. E foi um período assim muito conturbado para mim, porque antes de chegar na psicologia, eu sempre gostei muito de ler, mas eu não gostava muito do formato da escola, aquela coisa rígida, que muito voltada para o vestibular, se você vai passar, muito voltada para as carreiras imperiais, que é medicina, direito, etc. Tanto que minha mãe queria fazer direito, eu rejeitei por ser uma carreira imperial que eu achava que não tinha nada a ver comigo. E quando eu terminei a graduação em psicologia, eu queria continuar, eu tinha me envolvido um pouquinho com pesquisa, eu já escrevia, desde sempre eu escrevia no ensino médio, escrevia muitas redações, que as minhas crônicas que saem em jornal são redações que eu, mesmo estilo que eu fazia no colégio. Mas eu queria continuar nessa... E aqui não tinha, né? Na época não tinha um mestrado em psicologia. Então o jeito mais fácil para mim, né? Porque meu pai também não tinha condição de bancar, eu ter uma educação de primeira linha no São Paulo, Rio, onde tem dinheiro para isso. O lugar mais perto era Salvador. Então eu fui fazer o mestrado, né? Eu fiz o processo seletivo no primeiro ano
Não passei no primeiro ano, porque descobri uma coisa que eu não sabia, né? Os alunos da UFBA eram muito mais competitivos do que o meu ambiente. Então eu tive que me preparar um ano para fazer o mestrado. E foi um mestrado assim difícil, né, para pegar o ritmo da coisa, tal. E foi um momento que eu passei a ser um viajante, porque na época a gente fez as contas, era mais barato eu ficar indo e voltando para Salvador de ônibus do que eu ficar em Salvador morando. Então eu ia de ônibus, geralmente no primeiro semestre que eu participei, que era aluno especial, não era aluno regular ainda. Eu fiz a seleção, no primeiro eu não passei, mas tinha uma orientadora que gostou do meu trabalho. Aí depois teve uma seleção para aluno especial, eu passei e fiquei como aluno especial. Aproveitou para ganhar aquela experiência para poder fazer o mestrado. E aí eu ia na quarta-feira de manhã, estudava a tarde toda, 5 horas eu corria para o ponto de ônibus, pegava o ônibus, voltava. 7 horas eu estava na rodoviária para pegar o ônibus, para ir para Aracaju. Então eu vinha e voltava todo dia. E quando eu passei no ano seguinte, eu ia na quarta e voltava na sexta. E aí dormia em apartamento sem móvel, era de um ex-namorado, Dinho, né, uma pessoa super carinhosa comigo. Eu disse, eu me mudei, o apartamento tá lá vazio, não tem problema você ficar lá não. Aí eu ia com colchão de camping, voltava, tinha um raidinho, aí ficava ouvindo. Tipo, me lembro bem porque, para não ficar muito tempo sozinho, né, terminava a aula, eu ia para um shopping perto, ficava ali, jantava, rodando que nem peru, né? Passar o tempo. Olhando a vitrine que não podia comprar nada, mas olhava. E ia, depois, perto de 10 horas, pegava o ônibus para ir para o apartamento, ouvia o rádio, dormia e começava tudo no dia seguinte, né? Tudo de novo. Era quarta, quinta e sexta. E aí fui melhorando, né? Tipo, digo assim, que o ambiente também faz o homem. Então, aquelas deficiências que eu tive na minha formação, eu rapidamente sanei. E quando fui para o doutorado, eu já passei, passei de cara. E aí o doutorado foi assim, eu passei do doutorado e já tive o concurso de professor, aí eu já passei do concurso de professor. Foi a primeira vez que eu consegui alugar um lugar para morar. Lá em Salvador, lá na Bahia. Na Bahia. Então eu adquiri assim, uma espécie de alma de viajante, como Ulisses. Sabe, na Odisseia. Você aprende que a jornada, ela é o destino. Porque que ela é o destino? É porque você vai se transformando nela, né? Você não fica vendo para onde eu vou chegar. E é muito essa mentalidade de ir sem medo, né? Eu também tive, porque no meu doutorado eu tive câncer, né? Eu precisei parar, fazer quimioterapia, então aquilo ali me marcou muito, porque tipo, você não pode ter medo, sabe? Se você tem medo das coisas, você não der para enfrentar, não vai enfrentar e você não vai viver. E a vida não é uma loteria, né? Você teve uma vez, não vai ter mais, né? A vida, ela vai limpando desafios. Então, quanto mais eu colocar quilometragem nos anos que eu tiver, melhor, né? Então, depois dali também eu acelerei o passo. Eu acho bacana, você falou duas coisas interessantes, que é muito bom para que o jovem escute isso. A gente precisa criar casca, cara. A gente precisa passar por perrengues, por problemas, para ter exatamente, vamos dizer assim, couro duro para aguentar. Eu não recomendo muito, não. Mas eu recomendo, sabe por quê? Nós temos que enfrentar. Você mesmo falou de Ulisses. Olha, o que Ulisses enfrentou para voltar para sua Penélope, e é uma história longa. Então, temos que pensar em fazer a coisa acontecer. E não adianta esperar que o outro faça por nós. Por que você se sacrificou em ficar em situações de ida e vinda de ônibus? É cansativo, no que pese os ônibus serem até bons, tu dorme no ônibus, eu acho bom, mas é cansativo. Eu fiz também um curso na Bahia durante um ano, pós-graduação, e eu ia de ônibus, mas era só final de semana.
Eu ia sexta de noite, tinha aula sábado e domingo, e voltava domingo de noite. Mas bom, e outra coisa que você falou, muito importante para o jovem escutar, é que você lia. Cara, se não lê... Leitura é seu instrumento de trabalho. É o instrumento. É o instrumento de trabalho. Eu disse que não recomendava o sofrimento porque tem um perigo muito grande, né, a gente fazer esse discurso. A gente vive num país que é extremamente desigual, sabe? É muito desigual. E aí a ideia de que se eu sofrer, eu vou, sabe, ter algum tipo de recompensa é muito perigosa também. Por mais que a gente saiba que a jornada ela é cheia de incerteza. Ela é cheia de incerteza, a gente não vai... a gente pode ter sucesso e pode ter inúmeros fracassos ao longo do caminho, tá? Eu não recomendo o sofrimento em si, certo? Porque eu não acho que ele seja o motor da transformação, né? O motor da transformação é a nossa capacidade de refletir sobre os obstáculos. Exatamente. Sobre os obstáculos, né? Não é sobre o fato que, se eu tive isso, sei lá, se eu peguei ônibus não sei quanto tempo da minha vida, eu vou conseguir tal coisa. Nem sempre. Porque, olha, eu conheci, você falou da Harvard, eu conheci gente formada da Harvard que não tem emprego. Se você for pensar assim, se você for pensar assim, poxa, o cara conseguiu os nossos, o topo, né? Isso aí, mutatis mutandis, nossas universidades estão formando muitos advogados, muitos médicos e muitos motoristas de Uber. Mas, assim, a gente tem que ter um cuidado com isso, porque há uma desigualdade grande. O problema é o seguinte, sobre criar casca, é que eu penso, né, que o sofrimento ensina. Uhum. Você sabe que a ostra só produz pérola se tiver uma coisa que incomode para ela, tiver areia ali para criar a pérola. Então, tem aquela outra frase muito costumeira que diz: mar calmo não faz bom marinheiro, né? A gente tem que entender, porque nós não entendemos quando nascemos e crescemos, nós não entendemos que a coisa não é fácil. E quando é muito fácil, dá nisso. O cara se forma e não sabe fazer o que... Mas para concluir só esse detalhe, eu tenho uma visão muito mais socrática disso. Porque se a gente for pensar, o motor da transformação, ele não é o sofrimento, ele é o conflito. É o conflito. O conflito é da seguinte forma, se a gente for pegar o Sócrates, né, o filósofo, o só sei que nada sei. Mas é a ideia de que eu vou questionar, ou seja, eu vou produzir pensamento crítico que ajudem as pessoas a enfrentar seus próprios conflitos e a se libertar desses conflitos. Então, quando a gente olha a educação, por exemplo, né? A educação, ela não é um mero tecnicismo, não é um mero eu vou aprender a fazer, sei lá, um livro, ou aprender a fazer um programa de televisão, ou eu vou aprender a construir casas, pontes, etc. A educação é muito maior do que isso. Ela é muito maior porque ela, primeiro, lhe dá acesso a uma enormidade de conhecimentos que formam esse negócio chamado humanidade. E segundo, lhe dá acesso a pensar criticamente os desafios que formam a humanidade. Então, o que vai nos transformar não é o sofrimento. Porque às vezes eu passo por um conflito sem sofrer tanto, mas eu pensei nele, eu construí criticamente sobre ele, eu consegui ter a tranquilidade e a calma para resolver aquele problema. E eu me lembro disso assim, tipo, meu tratamento de câncer, né? Tipo, lá em casa, meio que gerou um desespero coletivo, né? Ninguém sabia muito o que fazer. E na minha cabeça, era meio que lista de supermercado, sabe, Pascoal? Peraí, o desafio agora é achar um médico. Vamos ver qual é o melhor médico para tratar disso. Ah, beleza, achei o médico. Agora o desafio agora é achar o hospital que tem o tratamento. Aí vamos ver, pá. Aí achamos...
eu tive que ir para São Paulo fazer o tratamento. Agora o desafio é achar um lugar para dormir São em Paulo. São Paulo. Beleza. Aí passei mal. Agora o desafio é saber o que eu posso e o que eu não posso comer. Entendeu? Então, assim, você tem o sofrimento físico, claro, não vou desconsiderar, que é aquele negócio de quimioterapia, é pesado. Mas o conflito, sabe, é você dinamizar o conflito, abraçá-lo, vamos chamar afetivamente, dizer assim, peraí, ainda deixa eu pegar isso aqui e transformar isso em outra coisa, é que transforma o ser humano. E a educação, ela nos dá acesso a isso. Agora, vai ter gente que vai para a aula e quer aquela formação, sabe, tecnicista, achando que você vai ter uma garantia de emprego pro resto da vida. E aí o mercado de trabalho muda e você ficou sem emprego. Ficou sem emprego. Mas a educação, ela é muito maior do que isso. Não, a educação é muito maior. E eu estou percebendo aqui uma coisa. Você é um cara de boa vontade e você pensa. Aí é que está o grande problema. O próprio Sócrates, um dia perguntaram para ele, olha só, tu é tão legal, cara, tu transforma as pessoas, né? Então, por que você não pede aí para os... você não transforma os tiranos em gente boa, quer dizer, não transforma os tiranos em filósofos. Era isso, porque ser gente boa no tempo de Sócrates, sobretudo depois do Só sei que nada sei, depois do Conhece-te a ti mesmo, era gente boa, era filósofo. É tanto que os anteriores eram pré-socráticos, né, antes do Sócrates. Mas aí ele disse, minha mãe, Fenarete, era parteira. E ela fez nascer muitas crianças, ajudou a nascer muitas crianças. Mas ela disse que nunca ia conseguir fazer um parto de uma mulher que não estivesse grávida. Então, quer dizer, o cara querer, o cara pensar, o cara ter esse conteúdo, faz toda a diferença. Faz. Mas a gente tem que... Aí eu vou fazer um contraponto. Essa conversa está sendo de contrapontos, né? Se Sócrates fosse gente boa, os atenienses não tinham matado ele, né? Então, tem um detalhe aí muito cruel, porque assim, o homem ele também é produto da sua sociedade. Né? E se a gente for pensar Sócrates, né? O Sócrates você tem 30 anos de guerra. 30 anos Atenas termina a guerra devastada e alguém precisa ser culpado disso. E você tem o Sócrates, que é um sujeito que ele não pregava na Ágora. Né? Você tem que lembrar que a Ágora, onde era o centro comercial, só entrava quem tinha mais de 18 anos. E nós estamos falando aqui de um mundo que é completamente diferente do nosso. Completamente, o mundo grego antigo é completamente diferente do nosso. A gente não tem essa representação quando a gente vai ver as ruínas. Mas ele, culturalmente, civilmente, militarmente, sabe, a forma de pensar a família, as pessoas, a religião, as relações eram completamente diferentes da nossa forma atual. E o Sócrates, ele pregava fora da Ágora, porque ele pregava para, entre aspas, a juventude. Então, o processo do Sócrates foi zombar os deuses e corromper a juventude. Então, o Sócrates fazia isso. Se você for pensar, então tem as razões, não fica claro as razões, mas ele fazia isso também, é quase como se ele colocasse um ponto, sabe, histórico, uma marca na nossa humanidade. É preciso construir uma outra geração de pessoas. Isso que ele fez. É preciso construir uma outra geração de pessoas. Essa geração de pessoas só vai reverberar aqui muito lá na frente. Depois. Porque, de novo, né, o Platão, que é o sucessor do Sócrates, quando Sócrates morre, o que acredita Platão? Vai para o exílio. Se você ficar aqui, você é o próximo. Então tem 13 anos na vida de Platão, porque Platão era um homem, assim, entendo como tendo posses, né? Então Platão
Platão viaja, acho que durante 13, 14 anos, que ninguém sabe o paradeiro dele, né? Cogita-se que ele foi para o Egito, cogita-se que ele foi para a Itália, mas você não tem uma rota de viagem precisa do que ele fez naqueles anos do exílio. Quando a situação da sociedade ateniense se acalma, ele volta para fazer a escola dele, né, a academia. Mas esse é um ponto assim, que eu quero deixar claro, assim, porque a gente é muito fácil, sabe? Tipo, aí eu tenho boa vontade, aí fulano de tal não tem boa vontade, aí fulano de tal não conseguiu alguma coisa. Mas a gente também é produto de uma sociedade. E a gente sabe que para fazer um livro, o quanto é difícil. Você me disse que passou 5 anos. 5 anos. O quanto é difícil. Não, eu tenho que fazer o livro. Você ir para uma editora, conseguir uma editora, fazer a editoração, é difícil. Né? É difícil. É muito competitivo. Venha para Infográficas. Bom, aqui, olha, você entrega para a Joelma, para essa menina aí, pronto. Aí, não, mas eu digo, mas vamos tô lá. Brincando, vamos lá. Mas aí a gente vai ter você vai ter as outras etapas, né? Que você tem que conseguir. E é difícil no nosso país. Por que é difícil? Por que a educação ela é tão muitas vezes marginalizada? Por que a cultura ela é tão colocada de lado? Né? A quem interessa, né? Então, você acabou de dizer, né? A sociedade matou Sócrates. Sócrates era um inofensivo. Agora, foi tido como subversivo. Aí é que está a diferença. Mas ele, poxa, existiam pessoas que não queriam uma pessoa como Sócrates. E se nós pensarmos, essas histórias se repetem. Sim. Durante toda a humanidade, né? Eu acho que foi uma boa conversa sobre filosofia e só para corroborar, Platão chegou a ser preso, inclusive, né? Tem uma história lá agora me foi, que ele foi preso e vendido como escravo. E depois foi levado para uma ilha lá e um ex-aluno dele o viu e comprou. E pagou, né? Aí ele ficou liberto e voltou para Grécia. Mas, bom, tabu? Vamos falar sobre esse tabu aqui, rapaz, que eu estive olhando, já sei mais ou menos, agora eu queria que você contasse a história do tabu. Esse livro, eu comecei a trabalhar com ele em 2019, comecei em 2020. Eu já vinha escrevendo muito para jornal, crônicas, né, para jornal, e eu queria escrever um romance, já tinha a ideia de querer escrever um romance já estava na minha cabeça. Por quê? Porque o texto de jornal é um texto quente, a gente chama. Só um parênteses aí, porque sobre jornal eu quero dizer o seguinte, foi quando eu lhe descobri como escritor. Eu li uma crônica, um parêntese, pessoal, desculpa, mas tem tudo a ver, porque você está falando desse assunto, daqui a pouco a gente fecha o parêntese e você continua. Eu pego o jornal e... aqui, né? Jornal, que eu digo aqui no celular, né? E vou ler aquela crônica. Coisa, cara, uma facilidade de contar uma história prosaica, uma coisa... Se um Pascoal pegar, não faz nunca um negócio com tanto conteúdo. Quando eu estou assim, eu faço assim, eu pego, olha, uma garrafa de café. Interessante, você disse que não toma mais café. Não. Agora não mais. Esse ano não posso mais. Mas naquele tempo, pegava uma garrafa de café, convidava uma pessoa e ia para um lugar qualquer, ia conversar e tomar café. Mas ficou tão bonitinha a crônica, tão bem arrumada, e eu fiquei, esse cara, porque eu sou fã de cronista, rapaz. Nós temos cronistas bons aqui. Nós temos Jorge Carvalho, nós temos Luiz Eduardo Costa, para mim, uns ícones. Luiz Eduardo Costa é fantástico. Né? E temos Matheus Batalha. Obrigado por me colocar nesse mesmo. Pois é, na série mesmo. Eu acho muito bonito.
Mas então foi assim que eu lhe conheci como escritor, como cronista. Depois, pessoalmente, né? Não, pessoalmente eu lhe conheço desde criança. Não, mas assim, o reencontro... Depois é que eu fui vendo, pô, esse cara... E aí a gente foi conversando e tal. Mas aí, fecha o parênteses, vamos falar do Tabu. Mas na época, assim, veja, uma crônica é o que eu chamo de um texto quente. Você tem uma ideia, um conceito que você quer debater, e esse conceito ele vai entrar numa história, como uma redação. Uma redação, você vai, tem lá o tema da redação, e você vai contextualizar esse tema de uma forma que talvez seja fácil para as pessoas debaterem aquele tema. Eu não estou pedindo para ninguém concordar comigo. Quando eu escrevo, eu não peço sabe, você pode discordar de mim, não tem problema nenhum. Mas meu interesse é que você debata aquele tema. Porque eu acredito que naquele momento específico do tempo, naquela semana ou naquele mês, aquele tema é importante ser debatido, na minha visão. Então, se eu conseguir fazer que você leia e dizer, poxa, que crônica, aí já consiga conversar com alguém, mas eu não concordei com ele. Aí outro diz, mas eu concordei. Mas olha, tem também tal coisa que ele não falou, né? Tipo, você já está instigando um debate, que é o nosso papel acadêmico, né? O nosso papel acadêmico como professor da universidade, a gente também tem, de um lado, produzir conhecimento, e do outro lado, ser também provocador de conhecimentos, né? Fazer com que as pessoas elas se engajem em conhecimentos. E aí eu já estava numa esteira assim, de bastante texto publicado, e eu queria escrever um romance. Um romance tinha outras características, né? Eu me lembro bem, em 2019, eu viajei em junho de 2019 para dar aula na Boston College. Fui fazer uma palestra lá. E na volta, em Boston mesmo, né, eu fui visitar minha futura supervisora de pós-doc, que ela estava operada, ela tinha passado 2 meses muito, muito mal. Aí eu fui passar um tempo lá com ela, porque é uma pessoa que está até aqui no verso do livro, né, a professora Doris, e ela estava passando por um momento de saúde delicado. E a gente conversou bastante, né, e eu virei para ela e disse assim, professora, eu queria escrever um romance, porque eu queria, sabe, sair da coisa do texto, sabe, jornal que é quente, para um texto mais amplo, mais profundo. Aí ela virou para mim e disse, não tenho como ensinar a escrever, você já sabe escrever. Não tenho como ensinar a escrever. Eu posso lhe dar os instrumentos para você, talvez, produzir o seu romance, mas eu não tenho como ensinar a escrever, porque você já sabe escrever. Você já tem isso há muito tempo. E aí a gente conversou um bocado, aí ela já tinha me falado em maio, porque isso foi em junho, em abril, desculpa, e eu tinha ido também nos Estados Unidos, e ela tinha feito, olha, vai ter um edital de professor, pesquisador visitante, você devia concorrer, escreve um projeto, vai ser um edital grande, é difícil, mas quem sabe, né? E aí eu visitei ela, fiquei com aquela ideia, poxa, não sei se esse negócio vai dar certo, porque negócio muito competitivo, era um negócio de me dar instrumentos para escrever, era um negócio meio, sabe, abstrato demais. E aí eu tinha já submetido lá minha candidatura nesse negócio, aí eu esperei meses sem nenhuma notícia. Em outubro chegou lá um e-mail, eu estava dirigindo para dar aula, chegou um e-mail, Welcome to Harvard, eu quase bati o carro ainda, tive um susto danado, e fui, né, aquela coisa, me ajeitei no trabalho, me ajeitei com minha esposa, aí, tipo, consegui umas passagens de avião com meu tio, que tinha umas passagens, aí a família foi ajeitando para eu fazer, né, para poder ir. E quando chegou já em dezembro para janeiro, quando eu fui, eu sentei com ela fez, olha, eu vou dar uma disciplina sobre literatura como resposta aos autoritarismos e nacionalismos na América Latina. Eu queria que você me ajudasse nessa disciplina. Tá? E foi ela e um outro professor, Alejandro, que estavam à frente, né, que eram 2 professores assim, catedráticos, e tinha eu, como brasileiro nessa disciplina, só tinha eu no departamento de literatura e tinha Paulo Henrique no departamento de história, que ele era orientando Sidney Chalub, que é um grande historiador, e hoje o Paulinho está trabalhando com o ministro Lewandowski, lá no Ministério da Justiça.
Dá até um abraço aqui para ele, que é um grande O Chalô, né? Hã? Esse aqui não? Não, Bernardo? não. Aqui, eu falo já dele. Sidney Chalhoub. Chalhoub é um historiador muito conceituado na área de história. E a gente fazia essa disciplina, e a disciplina tem um negócio muito interessante. Que ela, em vez de, ela colocava um artigo mais científico e um romance. Toda semana você tinha que ler um romance e um artigo científico. Sabe? E eu me enfurnava naquela biblioteca, um frio da desgraça, sabe? Um frio, tipo assim, lendo romances ou poemas do Pablo Neruda, sabe? Vargas Llosa, tudo. Todo um contexto de produção literária, muito dos anos 50, 60 e 70, e ao mesmo tempo lendo artigo científico. E aí eu comecei a conceber uma história, que era uma história de dois irmãos, a Nina, que é a protagonista, certo? Essa Nina, ela é abandonada, né, no dia que ela vai casar pelo noivo, e isso gera, nos anos 60 era um furacão, né? Era um absurdo. Um absurdo, né? E aí isso gera uma problemática social, e o irmão dela, que é o irmão mais velho, o Antônio, que é quem organiza, né, entre aspas, essa união. Ele é um homem que a luta dele na vida é pelo poder. Então eu comecei a conceber, se eu tirar esses elementos aí, eu consegui conceber uma história de dois irmãos que um busca o poder e a outra busca pela humanidade, pelo humanismo. Né? E esses dois personagens, né, imbricados, eles vão correndo a história toda. Eu não vou dar o spoiler do livro, vão correndo a história toda, mas no fim o arco narrativo, né, que eu pego muito uma frase do meu pai, que meu pai colocou isso até em música, mas ele repetia sempre lá em casa, que ele dizia assim: quem é forte sempre ama. Quem é forte sempre ama. Não é a ideia de que você vai ser forte pelo autoritarismo. Entendeu? Quem é forte sempre ama. Eu vi aqui a frase que você pronunciou. Quem é forte é a ideia de que você não vai construir uma sociedade pelo autoritarismo. A sociedade grega que mata Sócrates é uma sociedade autoritária, ditatorial, certo? O Brasil, 21 anos de ditadura, pegou o país completamente devastado, socialmente, economicamente, moralmente, né? Em vários outros momentos de ditadura do nosso país, né? Aquela ilusão de que tudo vai se consertar pelo autoritarismo, e nada se consertou e tudo foi pro brejo. A ideia do que quem é forte sempre ama é uma ideia cívica, de que eu tenho que reconhecer no outro os elementos de humanidade do outro. E eu tenho que aprender a dialogar com o outro. Todos nós somos diferentes. Aqui a gente começou quase com um debate sobre pensamentos diferentes, mas sempre por respeito. Você não pode ter um debate político que ele não preserva, você entende, Pascoal, os nossos elementos de humanidade. O debate dos iguais não vai levar a lugar nenhum. E a outra coisa que foi muito interessante, porque eu estou falando isso em janeiro, fevereiro, em março veio a pandemia. Eu estava nos Estados Unidos quando a pandemia chegou, eu me lembro que começou a chegar uns e-mails assim da universidade dizendo: olha, viagens para não sei aonde já não são recomendadas. Aí lá para quarta-feira chegou um outro e-mail dizendo: olha, eventos com mais de 50 pessoas estão proibidos no momento, não vão ser realizados. E aí na sexta-feira eu estou no auditório com minha supervisora, professora Doris e outras pessoas, né? Umas 20 pessoas mais ou menos. E aí todo mundo olhou na mesma hora para o celular, foi uma coisa impressionante. Chegou o e-mail, todo mundo fez assim pro celular, que era o presidente da universidade, da Harvard, mandando um e-mail anunciando o fechamento da universidade. Tipo assim, uma coisa doida, né? Não, impensável naquele momento, né? A gente não tinha ideia, foi super necessário, mas a gente não tinha ideia
do tamanho da crise naquele momento. Eu, particularmente, não tinha ideia. Eu me lembro que eu conversei com minha supervisora, ela disse para mim, olha, se você puder ir para casa, vá. E na hora eu não entendi que casa era o Brasil, tipo, casa onde eu estava morando lá. E aí eu corri pro departamento, peguei minhas coisas, tinha uma mesinha que a gente tinha, peguei umas coisas que eu tinha largado na mesa, passei na administração, e aí falei assim, moça, eu tenho uma passagem para o Brasil, se eu for voltar, como é que fica? Ela olhou para mim e disse, professor, suma da minha frente, vá-se embora. Tá todo mundo indo se recolher, vá-se embora. Aí eu saí do departamento, liguei para minha esposa, ela fez, não, Matheus, venha-se embora. E aí eu fiz, estava dando já na televisão que as pessoas tinham que usar máscara, né? Algumas pessoas usavam luvas. Eu passei na farmácia. Na frente da Harvard tem uma pracinha chamada Harvard Square, que é uma pracinha onde tem um metrô. E em frente à pracinha tem uma CVS, que é uma farmácia. E eu fui na farmácia comprar máscara. Para poder, no outro dia, tentar voltar para o Brasil no avião, pelo menos com máscara. Quando eu cheguei, Pascoal, eu me lembro como se fosse hoje. Sabe sessão de... A fila. Não, sabe sessão de medicamentos para resfriado, para gripe? Não tinha mais nada. As prateleiras tudo vazia, assim. Aí eu tive a dimensão real, concreta, do tamanho da avalanche que estava vindo sobre a humanidade. Aí eu fui para casa, arrumei minhas malas, dormi. E no outro dia fui para o aeroporto, já tinha uma avalanche de gente no aeroporto para sair dos Estados Unidos. E foi uma correria para voltar. Mas aquilo ali ficou muito marcado, aquele dia ficou muito marcado para mim, o quanto as emoções atravessam o debate político. Entendeu? Então eu tinha começado a escrever o romance lá, algumas poucas páginas, e aí eu citei, falei, não, um romance ele é diferente de uma crônica, porque um romance ele é sobre pessoas. Ele é sobre pessoas, as implicações das pessoas. E nesse romance específico, o que eu queria era colocar as emoções no centro do debate político. E como é que eu coloquei as emoções no centro do debate político? Dentro das famílias. Porque todos nós temos um amigo que a gente não fala mais depois da pandemia. As festinhas de família, tem família por aí que acabou as festinhas, né? Ou o grupo do WhatsApp é só silêncio, né? Ninguém fala mais nada porque do debate político, coraçãozinho. O debate político ele não é, nos últimos anos, né, no Brasil e em muitos outros países, como já aconteceu em muitos outros momentos da história da humanidade, ele não é meramente racional, ele é emotivo. Ele é emotivo porque as pessoas brigam entre si sabe, não é porque ela somente pensa diferente, não. É porque ela sente diferentes coisas. Ela sente que aquilo é diferente. Sentimento. Então, é um sentimento. Então, me interessa muito nesse romance, assim, como é que eu pego a história de duas pessoas, o sentimento de duas pessoas e face ao mundo político que está, sabe, começa antes da ditadura, em 62, e vai terminar ali nos anos mais duros da ditadura, nos anos 70. E como essa temática, sabe, ela vai dentro do seio da família, gerando divisões, e como a protagonista, que é a chave mestra quem é forte sempre ama, como é que ela consegue resolver isso no seio da própria família dela, mudando um pouco o comportamento e a forma de pensar da família dela. Muito bom. Então, aqui estamos com o Tabu, viu? Mas vamos falar agora daquele dia que foi o lançamento, né? Foi dia 26, na segunda-feira, e teve 26. Dia 30 também na Universidade Federal do Sergipe, a gente fez um lançamento. Lançamento também, né? Num evento chamado Erelab, né? Que foi um evento organizado pelos meus colegas do Departamento de Educação de Itabaiana, porque eu sou um eterno viajante, eu dou aula em Itabaiana. Itabaiana é fantástico. Itabaiana é a cidade, eu nasci em Aracaju, mas eu adoro Itabaiana. Muito do romance
jeitinho, sabe, de algumas coisas. Eu fui pegando nas padarias de Itabaiana, ouvindo as pessoas falar. Rapaz, de Itabaiana eu tenho muitas referências legais. Um abraço Você pra Sara estava Cura, né? você estava falando nesse tanto, é difícil, isso assim é difícil e tal. Aí eu me lembro de uma frase que um cidadão me disse lá em Itabaiana que eu nunca vou esquecer. Eu vendia bicicletas, né? E ele fazia rifa de bicicletas. Então ele me comprava muitas bicicletas. E aí um dia eu disse, mas rapaz, desse jeito aí é meio difícil a gente fazer essa entrega e tal. Aí ele olhou para mim, um senhor, camisa aberta até aqui, né? Pezinho na sandália japonesa, disse assim, difícil é fazer uma jaca. E a natureza faz e faz bem feitinha. Deixa que eu resolva esse problema. Você dá só um desconto. Pronto, resolveu o problema. É fantástico. Mas eu queria agradecer, de pouco eu já agradeci antes, mas queria agradecer novamente a todos os acadêmicos da Academia de Letras, todos os confrades do mar. Eu não sou uma pessoa que frequento religiosamente a Academia de Letras, por conta dessa vida de Ulisses acelerada que eu tenho. Mas isso não significa dizer que eu não tenha apreço, admiração pelas pessoas que fazem a instituição, pelo grupo todo que faz a instituição. Agora eu quero lhe dizer o seguinte, a academia, você sendo Ulisses, a academia é a Penélope. Penélope? Penélope é o nome da mulher? Penélope é o nome da mulher de Ulisses. Né? E lá nós acadêmicos, estamos há 96 anos, completou agora, dia 1º, tecendo a sua veste. Na hora que você voltar, será sempre muito bem. Voltar não, porque você sempre volta, você sempre vai. Eu vou voltar lá provavelmente no São João com o pessoal. Mas assim, eu estou lembrando, você falou disso da Penélope, né? Tem a cena na Odisseia que quando o Ulisses volta, né, para o reino dele e ninguém reconhece ele. Não, porque foi dito a ele assim, olha, se disfarce porque você vai ser morto, né? Você está jurado de morte porque todo mundo quer o seu trono. Então você se disfarce, né, e você vai, ao se disfarçar, você vai conseguir saber em quem confiar. Para se livrar dessa faça uma sondagem. Para você saber em quem confiar. E é muito interessante que o único ser vivo que reconhece Ulisses é o cachorro dele, né? Reconhece ele pelos trejeitos dele, né? E aí o cachorro, ele voltou, né? Tipo, mas é um negócio legal, é quase que uma história fantástica, né? Porque um cachorro viver mais de 20 anos, né? É Odisseia, né? É um negócio absurdo. Mas, enfim, né? Foi uma noite muito legal lá na Academia Sergipana de Letras. Eu não esperava que tanta gente fosse, assim. Eu fiquei impressionado. Foi inclusive o que eu manifestei aqui. Isso é uma matéria que eu estou fazendo para publicar na revista Atração do mês que vem, né? E aí nós tivemos lá pessoas lindas como o doutor Artêmio e a esposa dele, né? Estava o doutor José Anderson e a esposa Luzia também, né? Sara Cura, Marta Hora, Cris Souza, doutor Armando Batalha. Você é parente do Armando? Nós somos primos de 3º ou 4º grau, né? Porque a família Batalha. Cara, eu tinha uma vontade doida de conhecer Armando Batalha. Eu não o político, né? E mas acabei, o literário, né? Mas o cara que está agora no outro mundo, rapaz, transformou, né? Ele está assim, um cara diferente. Ele está na alquimia, né, cultural. Na verdade, eu não via Armando. Olha, vamos lá. A última vez que eu vi Armando Batalha foi ainda adolescente, jovem adulto, foi num festival que teve em São Cristóvão. Quando ele era prefeito. E teve Ângela Maria. E meu avô era louco por Ângela Maria. E aí
Meu avô disse, você vai me levar para ver Ângela Maria. Lá fomos eu, meu avô e minha esposa. Aí nós estávamos na praça, lá na praça central lá no largo lá de São Cristóvão. Meu avô já com 80 e poucos anos de idade, em pé. E Armando viu meu avô e fez, arrumou a cadeira. Aí depois vocês vão lá em casa que vai ter um sarau. E nós fomos, ficamos aí um tempinho na casa dele. E depois eu perdi contato. Ele seguiu no mundo político, né, que é a vida dele, e eu segui fazendo minhas coisas de educação. Aí um belo dia eu estou na aula e um aluno veio me mostrar um livro, né? Os alunos têm esse costume de trazer livro para ver, professor, já leu e tal. E ela me mostrou um livro, uma menina, e fez, poxa, essa edição, o Sol é para Todos, eu acho que foi da Lee Harper. Você comprou essa edição aonde? Eu falei, professor, eu comprei no Alquimia, uma livraria nova, tem aqui o Alquimia e tal. Legal, tal. Eu vou conhecer, depois procurei e fui conhecer. Quando eu chego no Alquimia, quem estava lá, aí eu cumprimentei, eu fiz, vai por aqui, como está São Cristóvão e tal. Aí ele fez, não, eu sou o dono. Eu não sabia, né? Eu sou o dono aqui. Parabéns. Aí comprei os livros e depois ele me chamou para fazer um evento que a gente fez com os alunos lá. Foi muito bacana. Então eu me surpreendi também, né? Deixar um abraço para ele. Todo esse envolvimento cultural ele teve presente. Lá, enfrentou a fila, né? Porque enfrentou a fila, nós ficamos juntos na fila. Eu fiquei 4 horas e meia sentado lá. E o filho que é deputado, né? Deputado, que é deputado agora. E o pior é que eu só fui saber que era filho dele depois e que era deputado mais depois ainda. Deixar um abraço também a Elber, né, Batalha. Também o vereador, né, Elber Batalha. A família é grande, assim, né? Mas teve além a nossa surpresa maior, né, do Dr. Armando Batalha, nós tivemos a presença da Marlene Calumbi, né, nossa freira, né, do Dr. Jorge Carvalho, né, um dos caras que está fazendo um trabalho maravilhoso aí com a educação. Nosso governador, Rotary, o governador do Rotary, acadêmico, presidente da Academia de Educação, é um dos fortes aqui de Sergipe. Ana Medina, né? O doutor Souza, nosso cientista, né? Cientista fantástico, o doutor Souza também esteve presente. Professora Magali, que trouxe os alunos lá do colégio. Do Prado, deixar um abraço para todos os meninos do Ivo do Prado, que tem um carinho assim, enorme. Eu acho que a gente precisa valorizar, incentivar e potencializar a educação pública nesse país. E a Magali é um dos grandes motores da educação pública aqui de Sergipe. Ela é diretora, ela faz o Ivo do Prado acontecer mesmo. Então isso a gente tem que valorizar. Será que eu convidando ela vem aqui? Vem. Pronto, vou falar com ela. Vem. Se quiser eu lhe dou o contato. Eu quero. Quem esteve lá também foi a poetisa, já falei da Marta Hora, e aqui da Dice Nascimento. Essa menina é incrível, declama muito bem. Teve o Dr. Clóvis Barbosa, né? Dr. Clóvis Barbosa também. Nosso conselheiro e Dr. Sebo Chique, né? Do Sebo Chique, né? Sebo Chique. Nosso fornecedor de livro aí. Dr. Hamilton Maciel. Tenho uma admiração muito grande por esse cidadão. É um cara lá de Pão de Açúcar, inclusive me convidou para a gente ir para a fazenda dele e de lá ir para uma reunião que ia haver na Academia de Pão de Açúcar, que eu estava lá na fundação, fui lá para ajudar e tudo. E Jane Guimarães, né? Jane Nascimento também esteve lá. Eu estive com ela ontem e até perguntei, você esteve? Eu tive que sair cedo. Como Saracura também saiu, não pegou nem a assinatura porque tinha um compromisso. Não, mas não se preocupe. Mas depois pega. E esses dois franceses, né? Um casal que é Bernard Charlot, professora Veleida. E professora Veleida. Veleida é professora da UFES também. Ótimo. Departamento de Educação, aqui em São Cristóvão. E o professor Bernard Charlot foi, durante muitos anos, professor da Universidade de Paris 8. Um dos fundadores da universidade lá em Paris. E ele é uma referência na filosofia da educação, das grandes referências da filosofia da educação no nosso país. Ótimo. E ele é uma história engraçada, né? Porque eu terminei de escrever o romance
E, assim, eu achava que faltava algumas coisas, mas eu queria que algumas pessoas lessem para eu sentir o que as pessoas sentiam e eu ver se eu ia colocar as coisas que eu achava que estavam faltando ou não. E aí eu confiei a leitura a Mamá Angélica, que você pode botar na sua lista, que Qual é o é nome? Mamá, M-A, M-A de novo, Mamá Angélica, que, assim, se eu já li alguns livros na vida e você também já leu alguns livros na vida, você some tudo, ela já leu umas 10 vezes mais livros. Ei, rapaz. E ela fazia um podcast, é uma jovem, ela fazia um podcast chamado Puxadinho Geek, que tinha livros, né? E eu fiz, mamãe, eu tô com esse livro, conheci ela desde criança, tô com esse livro, queria que você lesse. Ela leu, esteve lá em casa e disse, Matheus, aqui talvez aquela ideia que você falou de colocar ficasse realmente melhor. A gente foi debatendo, né? E a outra coisa que eu conversei muito com o Bernardo, porque assim, o desafio de escrever um romance para qualquer pessoa é aprender a lidar com o tempo e o espaço. O tempo e o espaço no romance é completamente diferente do tempo e o espaço da nossa vida real. Ele não tem a mesma lógica, ele não funciona da mesma forma, certo? Então, assim, a gente acorda, vai, né, toma banho, não sei o quê, vem para o programa, fazer o programa. Nosso tempo e nosso espaço é diferente do tempo e espaço literário. Então, tem coisas que tudo pode caber no tempo e espaço literário, mas você tem que ser muito seletivo, principalmente sobre como você quer que os personagens se movam e como você quer que o leitor sinta a passagem do tempo. Porque o meu desafio era assim, começar em 62, terminar nos anos duros da ditadura. Então, de tempos em tempos eu preciso marcar o tempo para o leitor, para ele sentir que ali, aquele ano. De tempos em tempos eu marco que o tempo está passando. Mas o quanto eu, sabe, posso ser incisivo nisso? Será que eu posso usar um objeto que só tinha na época? Será que eu posso usar uma cena, uma situação que marca, que diz a data? Então essas decisões, elas, eu precisava saber como o leitor estava sentindo isso. E quem me ajudou muito nisso foi Mamá. E quem me ajudou muito nisso foi Bernardo. Tenho uma amizade muito boa com o Bernardo. Deixa um abraço aqui, Bernardo falou. A gente geralmente conversa essas coisas tomando um vinho. E ele ajudou muito nessa noção assim, olha, se você puder tal coisa é melhor. E ele deu uma contribuição que para mim também foi fundamental, que ele, tipo assim, ele fez, olha, quem é que vence no seu livro no final? Porque na primeira versão, a Nina já estava com todos os seus traços de humanismo, o personagem Antônio, no final, ele já se transforma também, mas não estava claro ainda quem foi que Venceu. sabe, quem foi que venceu essa luta pela humanidade, vamos chamar assim. Você precisa deixar isso mais claro. Você precisa, sabe, tem que deixar... O mocinho tem que vencer. Não é o mocinho, né? No caso, a moça é a humanidade, né? A humanidade, ela tem que... Você está construindo uma coisa que, no final, a humanidade, ela também ganha com isso. Guardadas as devidas proporções, você querer me ufanar, né? E ele me deu isso, eu passei vários dias pensando, como é que eu vou fazer isso, né? Para o leitor sentir, sabe, que a humanidade tem a esperança da humanidade, né? Você não pode colocar tudo pelo caos. E aí eu fui até o dia que eu no carro, eu ouvindo, vai passando as músicas, né, do negócio do carro, entrou a música do meu pai e eu lembrei da frase. Não entrou a mesma música, mas eu lembrei da frase, quem é forte sempre ama. Aí eu fiz, não, então eu vou... Aí reconfigurei, reescrevi os diálogos para colocar essa frase como uma chave, né, de que a humanidade, ela tem, não é a ideia do bonzinho, né? A humanidade quem é forte sempre ama, né? Sabe, você pode ser bonzinho e duro também no sentido de fazer as coisas, né? Mas quem é forte, no sentido, você é forte porque você buscou se engajar com a humanidade. Você não é forte porque você buscou destruir a humanidade. Então ficou essa frase como sendo o mote do arco narrativo, né? Como o arco narrativo se resolve no final. Bom,
Nós conversamos aqui com Matheus Batalha, autor do livro Tabu. Eu quero agradecer a Matheus e deixar aí agora suas considerações finais, né? Eu só tenho a agradecer, Pascoal, você, pelo incentivo sempre de, sabe, eu acho que você faz um trabalho muito legal de criar essas academias, porque a academia, antes de ser qualquer coisa do ponto de vista jurídico, é um encontro de pessoas, né? Porque a escrita ela é um trabalho muito solitário. Né? Tipo, assim, eu trabalhei esse livro em casa, né? Então, duas pessoas leram antes, que foi Mamá e Bernardo. Né? Lá no começo, a Ana Medina também leu, né? Na primeira versão, mas ainda estava um texto muito duro, tá? Muito ainda não trabalhado, tem que trabalhar muito o texto para ele ficar fácil de ler durante esses anos, mas é um trabalho muito solitário. O trabalho de escritor ele é um trabalho solitário e muitas vezes é um trabalho que não é muito visto em sociedade. Eu me surpreendi muito com esse livro, que houve uma reação muito positiva da imprensa. Teve muitas publicações, eu dei muitas entrevistas, estou dando ainda entrevista, tem entrevista quinta-feira. Então, assim, isso me surpreendeu muito positivamente, porque eu sou uma pessoa muito de ficar em casa, meu tempo que eu tenho eu uso para escrever. Quando eu não estou escrevendo, eu estou na universidade. É basicamente a minha rotina. Mas é muito gratificante estar com as pessoas, encontrar as pessoas e poder debater o livro, porque eu acho que é uma função nossa, pelo menos eu me considero um acadêmico per si, professor da Universidade Federal, né, um professor, é função nossa debater temas com a sociedade. A gente está aqui debatendo um tema, eu já faço um projeto de extensão já há alguns anos chamado Saberes Psicológicos, que é um projeto que visa debater temas de psicologia com a sociedade, porque eu brinco com os meus alunos e digo que psicólogo é que nem caviar, eu nunca vi, só ouço falar, né? É aquela coisa ainda, é uma coisa muito distante do nosso cotidiano, é muito inacessível do ponto de vista da democracia. Então, escrever um romance com natureza psicológica, ele também serve para debater esses temas que são importantes para a sociedade. Então, eu queria lhe agradecer, né? Agradecer a academia por ter acolhido, né, o lançamento, agradecer aos meus colegas da UF, que também acolheram lá o lançamento, não era leve, voou os livros lá, tipo, fez fila, e quando eu vi já tinha acabado o livro todo. Então, assim, foi muito bacana. Agradecer a todos os alunos que se engajam. E a gente vai seguir nessa tocada. Né? Já estou em outro livro, já vou para o terceiro manuscrito, o outro já vai virar o segundo. E a gente tem que pensar, né? Quando eu disse que o livro é difícil de fazer, porque no nosso país a gente precisa muito das políticas de incentivo. É verdade, você tem razão. É para fazer, né? Mas não esqueça da frase que o difícil mesmo é fazer uma chácara. Né? Eu sei que tem a Infográficos, que a gente está aqui nesse espaço hoje. Eu sei que tem outras editoras, mas ainda a arte, veja só, você precisa de um papel e de uma caneta. Hoje tem a internet, você posta na internet, você posta seus textos todos. Mas para virar papel, eu acho que a gente, no nosso estado, que é um estado que a economia não é tão assim dinâmica, a gente precisaria de mais incentivos culturais. A gente precisaria tratar o artista e os acadêmicos com respeito merecido, sabe? Dar espaço, dar voz, porque a arte, quem faz arte, e eu não estou me ufanando aqui de nenhuma forma, tá? Quem faz arte muitas vezes é quem está na vanguarda, é quem está pensando numa sociedade diferente, sabe? É quem está pensando numa outra forma. Então, se a gente não dá voz para essas pessoas, a gente também não muda a sociedade que a gente vive. Então. Nós somos, na verdade, muita gente só pensa no resultado. Resultado. Pois bem, o resultado tá aqui. Ficamos aqui, o resultado do escritor é isso aqui lava a alma do escritor. E você nos siga aí no livrodesergipe.com. Até o próximo.